Olá, tudo bem com você? Você tem o sonho de conhecer os Estados Unidos, fazer o visto americano? Então me acompanhe que eu vou dar algumas dicas que podem facilitar esse processo. Em primeiro lugar, você precisa ter um passaporte válido de no mínimo 6 meses. Depois você vai preencher o formulário de visto DS-160. O primeiro passo para saber como tirar o visto americano é exatamente você preencher esse formulário de visto DS-160. Essa parte pode ser um pouco complicada, pois qualquer erro nos dados pode prejudicar bastante o processo depois de aplicação, podendo até ocasionar a negativa do visto. Por isso, você fique bem atento neste procedimento e salve cada uma das etapas, pois depois você pode acessá-lo novamente, caso a página expire e você ter que acessar novamente. Então, preencha tudo, tenha cuidado, todos os dados que você vai ter que colocar tem que ser exatamente de acordo com a sua documentação original. Caso você tenha muitas dúvidas, contrate uma assessoria, como foi o caso que nós fizemos. Depois disso, tem o pagamento da taxa de visto, que é feito em outro sistema, não é no mesmo local em que se preenche a DS-160. Aí você precisa criar um cadastro nesse outro site, fazer o pagamento da taxa do visto em boleto ou cartão. Agendar e ir até o centro de atendimento ao solicitante de visto e depois ao consulado para a entrevista. O passo a seguir é justamente agendar a sua entrevista e também a sua passada no CASV. No dia agendado, você vai lá no CASV da sua cidade, do consulado da sua preferência, com os documentos necessários, com todos os documentos exigidos. Na maioria dos casos, será necessário se fazer uma visita ao CASV e ao consulado americano. Geralmente, a entrevista para o visto ocorre no consulado e o processo é feito em 2 dias. Um dia no CASV e o outro no consulado, dependendo da cidade onde você está fazendo o seu processo. Pessoas menores de 14 anos ou maiores de 80 estão dispensados da entrevista, mas podem até ser chamados caso a embaixada ou o consulado acharem necessário. A entrevista, na certa, é a parte mais temida de todos os solicitantes do visto americano. Por isso, tente sempre manter a calma, ser bastante honesto, para que todos os dados do seu formulário sejam devidamente confirmados. Aí, depois disso, vem a entrega, que se você tiver o seu visto aprovado, você receberá o seu documento em até 10 dias depois dessa entrevista. Você pode acompanhar o status da sua solicitação, vou deixar o link abaixo. É possível você pedir para receber o visto em casa ou então retirá-lo no CASV. Quanto custa para tirar o visto para os Estados Unidos? O valor da taxa para o visto para os Estados Unidos é de $160. Esse preço é para os vistos das categorias B1, B2, C1, D, F, M e G, que não exigem petição. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito no site do agendamento, por boleto bancário ou em dinheiro numa das agências do Citibank. Para algumas cidades do Brasil, o consulado cobra uma taxa extra para a entrega do passaporte, que nesses casos não está incluso no valor. Como agendar a sua entrevista no consulado? Após aguardar a confirmação do pagamento do seu visto, você deve agendar a sua entrevista. O tempo de espera para o dia da entrevista é de acordo com a cidade ou local onde você escolheu. Você também irá agendar a data para a coleta dos dados no CASV. Vou deixar os links abaixo. Só na cidade de Porto Alegre que isso não é solicitado. Você já leva a sua foto no dia e as coletas das digitais é feita no consulado mesmo. É possível alterar o local informado para a realização da entrevista do visto americano? Sim, é possível alterar esse local. Em função da pandemia, as vagas da entrevista da solicitação do visto são disputadíssimas. Na verdade, é comum que pessoas busquem essa alteração para ter disponibilidade mais cedo. Até o momento, isso não é um problema. Então, tente. Se você quiser alterar e confiar em outro lugar, tente alterar. Veja agora alguns documentos que você deve levar na entrevista do visto americano. O passaporte atual e os anteriores, caso você tenha,
o agendamento, formulário finalizado, 2 fotos coloridas 5x7 com fundo branco é obrigatório você ter. A carta de matrícula da escola que você vai frequentar, caso o seu visto seja de estudante, comprovante de acomodação, carta de custeio se alguém for patrocinar a sua viagem, declaração do imposto de renda atual e com recibo de entrega, os 3 últimos extratos bancários, os 3 últimos recebimentos mensais, seja olerite, seja contra-cheques, prolabore ou decore, comprovação de estudos, matrícula, histórico escolar, diploma, caso você tenha, comprovação de emprego, carteira de trabalho, carta do empregador, contrato social ou carteira de identidade profissional. Então, tenha tudo isso em mãos para que realmente, no dia que for a sua entrevista, todos os documentos estejam em mãos e tenha tudo organizadinho. O visto de turista pode ter a validade de até 10 anos. No entanto, o visto por si não é garantia completa da entrada sua nos Estados Unidos, e sim a permissão para você ir até a fronteira e solicitar lá a entrada no país. Na imigração é que você vai receber esse período de permanência nos Estados Unidos, que geralmente é de 6 meses. O período de retorno vai ser definido pelo período de permanência e não pela validade do seu visto, pois o visto serve apenas para você entrar nos Estados Unidos. E como turista, você não pode ficar mais de 6 meses lá. Caso o seu tipo de visto permita, você pode sim solicitar a renovação e então sim estender a sua estadia nos Estados Unidos. Espero que essas dicas tenham ajudado você um pouquinho e que facilite o seu processo e deixe você bem mais calmo. Boa sorte para você!